Olá! Aqui iniciamos o módulo sobre a candidatura à mobilidade. Neste segundo módulo, os assuntos abordados serão os pré-requisitos, os tipos de mobilidades e como elaborar uma boa candidatura. Vamos começar conhecendo os pré-requisitos que geralmente são solicitados para se candidatar a uma mobilidade através da URGS. Primeiro, ser aluno de graduação da URGS. O estudante também deve ter concluído pelo menos 20% dos créditos de seu curso no momento da candidatura. Após o término da mobilidade, o estudante deve cursar no mínimo um semestre acadêmico na URGS. Ou seja, não pode retornar da mobilidade e se formar imediatamente. O estudante também deve apresentar um índice de desempenho 3, o conhecido I3, igual ou maior a 7. Mas o que é esse índice? Bom, é um índice calculado pela URGS a partir das notas do estudante nas disciplinas. E por fim, então, apresentar um comprovante de proficiência em língua estrangeira. Os documentos exigidos para a candidatura variam de acordo com as especificidades de cada universidade de destino e também de cada programa de mobilidade. Por isso, é preciso estar bastante atento ao que é solicitado nos editais. Existem 3 tipos de mobilidade acadêmica internacional na URGS, assim como uma quarta opção mais relacionada aos cursos de graduação em específico. São estas 4: a mobilidade com bolsa de estudos, a mobilidade por convênio bilateral, a mobilidade independente sem convênio e esses outros tipos que dependem do curso. Mobilidade com bolsa de estudos. A bolsa de estudos é um auxílio financeiro que é oferecido ao estudante para custear despesas como alojamento, alimentação e transporte. Os critérios de escolha dos selecionados da URGS para programas com bolsa consideram o merecimento acadêmico, baseando principalmente no currículo escolar dos alunos e na sua carta de motivação. O estudante interessado na mobilidade com bolsa deve ficar atento aos editais divulgados no site da Relinter. Mobilidade por convênio bilateral, sem bolsa. A mobilidade para universidades conveniadas à URGS não prevê necessariamente o auxílio financeiro, mas esse tipo de mobilidade prevê isenção de taxas acadêmicas, como taxas de matrículas e mensalidades, que são comumente cobradas pelas universidades em todo o mundo. A URGS mantém convênios com diversas instituições estrangeiras. Para ter acesso à lista de universidades conveniadas, basta então acessar o site da Relinter. Mobilidade independente sem convênio. A mobilidade independente para uma universidade não conveniada URGS é possível para qualquer estudante. Contudo, esse tipo de mobilidade não prevê auxílio financeiro ou isenção de taxas acadêmicas, salvo em alguns casos especiais em que o próprio estudante obtém esses auxílios diretamente com a universidade de destino. É importante destacar que, para realizar essa mobilidade, é necessária a comunicação direta entre o estudante interessado e a universidade de destino. A URGS não tem responsabilidade na candidatura, no processo seletivo e no acompanhamento dessas mobilidades. Outros tipos de mobilidade. O estudante também pode buscar oportunidades oferecidas com bolsa ou não no seu curso de graduação. Alguns cursos têm tradição nessas ofertas. Para mais informações, neste caso é preciso entrar em contato com o coordenador do seu curso. Como fazer então uma boa candidatura? Ao se deparar com o desafio de preparar uma candidatura, os estudantes podem ter dúvidas sobre as etapas do processo, especialmente sobre a organização e o envio da documentação. Por isso, nós sempre orientamos, primeiro, consultar o site do programa de mobilidade, ler o edital na íntegra e com muita atenção. Em casos de dúvidas, é importante contatar os responsáveis através do contato indicado no edital. Também consulte o site da Universidade de Destino para obter as informações necessárias à candidatura, como, por exemplo, a oferta de disciplinas. Procure estabelecer um plano de estudos compatível com seu curso de graduação na URGS.
Mais algumas orientações para o planejamento dos candidatos. Certifique-se de que tem conhecimento necessário do idioma usado no ensino da universidade escolhida. Seja assertivo e direto na escrita de uma carta de motivação. E verifique se todos os seus documentos estão assinados quando isso for solicitado. Não esqueça de conferir esses documentos e anexá-los. Esteja atento aos prazos e à entrega de documentação completa. Jamais deixe para entregar os seus documentos no último momento para evitar transtornos. Carta de motivação. Grande parte dos editais exige uma carta de motivação do candidato. A carta é um documento no qual o estudante expõe a sua experiência e principalmente os seus objetivos acadêmicos, pessoais e profissionais com mobilidade. Aproveitamos para listar algumas dicas para a escrita da carta de motivação. Seja assertivo e direto na justificativa da motivação. Escreva um texto que seja adequado à universidade escolhida para a mobilidade, destacando os motivos que mais influenciaram a sua escolha. Destaque também os aspectos que a tornam um bom candidato. Respeite o número máximo de caracteres ou páginas quando houver. E não esqueça de mencionar o impacto esperado dessa mobilidade sobre a sua vida. Currículo. Geralmente, junto à carta de motivação, os editais solicitam um currículo descrevendo todas as atividades acadêmicas e profissionais realizadas pelo estudante. Por isso, não esqueça de preencher seu currículo contendo atividades como a participação em eventos de extensão, a participação em atividades de pesquisa, bolsas de monitoria acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão. Também são importantes a participação em eventos, apresentação de trabalhos em eventos, publicação de trabalhos, estágios e voluntariados. Plano de estudos. O plano de estudos é uma lista de atividades que o estudante deseja cursar na universidade de destino. Para montar esse plano, compare as disciplinas oferecidas na universidade de destino com o currículo do seu curso na URGS. E verifique quais as possibilidades de equivalência dos créditos cursados no exterior. Também verifique o número mínimo e máximo de créditos que são exigidos pela universidade de destino e pelo programa que concede uma bolsa de estudos, se for o caso. Lembre-se que seu plano de estudos deve ser discutido com o professor responsável pela mobilidade na URGS, desde lá de momento da candidatura. Geralmente, esse professor ou professora é o coordenador do curso. Se precisar de ajuda para montar o seu plano de estudos, busque a sua comissão de graduação. Passaporte. É importante providenciar a emissão do passaporte assim que o estudante inicia o planejamento de uma candidatura à mobilidade, porque o passaporte é um documento geralmente exigido nas inscrições a editais. Não deixe para a última hora, pois a emissão de um passaporte pode levar dias ou meses. E se você já tem um passaporte, também fique atento à sua validade. Vamos encerrar este módulo trazendo duas dúvidas muito frequentes sobre a candidatura. A primeira dúvida: afinal, qual é o principal critério de seleção em um programa de mobilidade? Cada programa de mobilidade exige uma documentação diferente. Contudo, a proficiência em idioma estrangeiro, o desempenho acadêmico e a carta de motivação geralmente são os principais critérios dos processos seletivos. Em alguns casos há as entrevistas. Elas também são muito importantes, já que cumprem um papel semelhante ao da carta de motivação. A segunda dúvida é: estou preparando uma candidatura para uma universidade europeia e não sei quantos créditos ECTS eu devo acrescentar no meu plano de estudos. O que eu faço? Bem, as universidades europeias costumam aceitar até 30 créditos ECTS em um plano de estudos, para um semestre. Aqui na apostila do curso, você encontra uma explicação sobre o que são esses créditos ECTS. Esse número de 30 créditos pode ser considerado alto para um estudante estrangeiro, considerando todas as barreiras linguísticas que ele poderá encontrar nas atividades de ensino, de pesquisa, e que não raro pode afetar o seu desempenho. Considerando isso, em alguns casos admite-se um mínimo de 20 créditos ECTS para cursar durante um semestre.